Olá! Quando a gente pensa em inovação, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? Quase sempre é algo sobre tecnologia de ponta, né? Mas e se o verdadeiro motor por trás da mudança for algo muito mais humano? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa ideia, explorando a análise da professora Carmen Tavares sobre o que ela chama de o verdadeiro DNA da inovação. Olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente vai desconstruir um mito bem comum. Depois, vamos revelar qual é o verdadeiro DNA da inovação. A partir daí, vamos ver exemplos práticos que vão muito além da tecnologia, entender como guiar a transformação digital com propósito, explorar como se criam ambientes inovadores e, no fim, fechar com o papel central do líder nisso tudo. Então vamos começar pelo começo, por aquela ideia que quase todo mundo tem sobre o que é inovar. É uma visão super forte, muito centrada em tecnologia, mas que, como a gente vai ver, conta só um pedaço da história. Essa é a grande pergunta, né? E assim, de bate-pronto, a resposta parece meio óbvia. A gente já pensa logo em quê? Inteligência artificial, aplicativos, no próximo o grande algoritmo que vai mudar tudo. E claro, não dá para negar que tudo isso é super importante. A inteligência artificial, os novos algoritmos, eles estão de fato mudando o mundo. O ponto é que, na análise da professora Tavares, eles são as ferramentas e não a força principal. A história completa é um pouco diferente. É aqui que a nossa perspectiva dá uma virada. Porque a verdadeira essência da inovação, sabe? O seu código genético, ele não está no hardware ou no software. Ele está em algo que é fundamentalmente humano. E aqui está a tese central, dita de forma bem direta. A professora Carmen Tavares afirma com todas as letras: o DNA da inovação é a liderança. É essa capacidade de guiar, de inspirar e de organizar que realmente transforma uma ideia em realidade. Vamos ver como isso funciona na prática. Certo. Então, como é que a liderança consegue criar inovação sem depender só de tecnologia? Vamos dar uma olhada em 3 exemplos globais que mostram isso de um jeito muito claro. Lá em Bangladesh, bem no coração da indústria da moda global, uma das maiores inovações não veio de um tecido tecnológico novo. Veio da liderança de alguém que luta por justiça. A Kalpona Akhter usa a liderança ética dela como ferramenta de inovação. Ela não está criando um app, entende? Ela está redesenhando um sistema inteiro com foco em justiça social e sustentabilidade. Isso é inovação movida por valores, que muda uma indústria gigante de dentro para fora. Agora, do ativismo ético em Bangladesh, a gente viaja para o Reino Unido, onde um outro tipo de inovação acontece, bem focado nos processos e na economia circular. O Tim Cross mostra uma coisa muito poderosa. Inovar pode ser sobre repensar o que a gente já tem. A liderança operacional dele transformou lixo em recurso valioso, provando que otimizar as coisas com inteligência é tão inovador quanto inventar algo do zero. E no mundo do luxo italiano, a gente encontra mais um exemplo incrível. Aqui, a inovação está toda centrada na conexão humana. O Silvio Campara simplesmente revolucionou a relação com o cliente. Com uma liderança empática, ele criou um modelo onde os próprios clientes participam da criação. Isso gera uma lealdade que marketing nenhum consegue comprar. Isso é inovar a própria ideia de consumo. Ok, então, se a liderança é tão fundamental, qual é o papel da tecnologia? Bom, a tecnologia é uma ferramenta poderosíssima, mas ela só se torna transformadora de verdade quando é guiada por uma liderança que tem uma visão clara. Esse número aqui, sozinho, já diz muita coisa. 86%. Mas o que será que ele significa? Esse dado vem de uma pesquisa da PwC lá na Irlanda. A grande maioria dos líderes já entendeu o potencial da IA, mas o pulo do gato é o seguinte: o sucesso não vem de delegar a tarefa para o departamento de TI, ele vem da liderança ativa, direta dos próprios CEOs. Isso aqui ilustra perfeitamente essa mudança de mentalidade. A gente está saindo de um modelo antigo, onde a tecnologia era uma coisa isolada, para um modelo novo, onde ela é parte central da estratégia, liderada lá de cima e com foco não só em como funciona, mas em governança, ética e confiança. A prova disso é o surgimento do Chief AI Officer, o diretor de inteligência artificial. Grandes marcas globais estão criando esse cargo de liderança. Isso é um sinal claro de que a estratégia de IA não é mais um assunto técnico, mas sim um pilar fundamental do negócio, que exige uma liderança dedicada. Certo, se a liderança é tão importante dentro de uma empresa, o que acontece quando a gente amplia essa ideia? A gente vê que diferentes estilos de liderança podem criar ecossistemas inteiros de inovação, moldando o futuro de um país ou de uma cultura corporativa. E aqui a gente vê 2 extremos. De um lado, a China com o plano Made in China 2025. É uma liderança que vem de cima para baixo, estatal,
que move o país inteiro numa direção só. Do outro, o famoso 20% time do Google. É o oposto, uma liderança descentralizada que aposta tudo na autonomia e na criatividade de cada um. São duas visões, dois caminhos para a inovação, ambos moldados por tipos de liderança radicalmente diferentes. Nós vimos lideranças éticas, operacionais, empáticas, vimos modelos centralizados e descentralizados. Histórias tão diferentes, mas que têm um fio condutor, algo em comum. O que, afinal de contas, une todas elas? O ponto central é esse aqui. Liderança inovadora é a habilidade de conectar o porquê com o como. É saber guiar a cultura e o propósito de uma organização para transformar ideias e princípios em resultados que a gente pode ver e tocar, seja reciclando poliéster ou implementando inteligência artificial com ética. E para a gente fechar, fica uma reflexão. No nosso mundo, seja no trabalho ou na comunidade, qual é aquela ideia sobre inovação que ainda está presa demais no mito da tecnologia? E que tipo de liderança, com uma visão mais humana, seria necessária para destravar o verdadeiro potencial ali? A resposta para isso pode ser o começo de uma grande transformação.